Vou botar para gravar aqui. Boa noite a todos. Vamos lá. Hoje vamos fazer duas chamadas no Zoom aqui. Uma chamada, vou fazer a primeira agora, para resolver um problema de segunda lei de Newton envolvendo a lei de Hooke, né? Trabalhando aí com mola. E a segunda chamada, vamos fazer mais um problema envolvendo a segunda lei de Newton com dois blocos, beleza? Então, acho melhor fazer essas duas chamadas, porque fica melhor o vídeo, fica menor o vídeo, fica melhor de postar, e o vídeo não fica muito grande. Então, cada vídeo fica um problema aí a ser resolvido aí. Beleza, galera? Show. Então, vamos lá, então. Esse aqui é o primeiro problema de hoje. É um problema relativamente simples. Quando eu falo simples, eu falo que esse aqui é aquela base de um problema envolvendo a segunda lei de Newton e lei de Hooke. É claro que essa mola pode estar envolvida, presa num outro bloco, numa roldana, com uma tração qualquer, beleza? Mas aí a gente vai juntando os problemas depois. Mas a gente tem que saber primeiro a base, o alicerce ali, a gente não consegue ir além. Beleza? Então eu tenho aqui, primeiramente, uma mola em repouso. Essa aqui é a nossa mola em repouso. Tá? Ela tem um tamanho x0, tamanho inicial x0. Após aplicar nela uma força, ou seja, eu coloquei um bloquinho M aqui, tá? Esse bloquinho M tende a tracionar essa mola, beleza? Ela vai ter um comprimento x final. O que me importa aqui, o que é importante para mim aqui, é essa diferença aqui, ó. Esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui, a gente vai chamar de x, que é o x final menos o x inicial. Esse aqui, é o que a gente já conversou, é a deformação da mola. Beleza? Então, o que acontece aqui? Quando esse meu bloco vou mexer aqui, depois eu vou fazer o diagrama de força fora. Uma força peso e puxa essa minha mola e traciona essa minha mola aqui, tá? A tendência é que no sentido contrário a ela, tentando restabelecer o equilíbrio desse sistema, ou tentando restabelecer o equilíbrio da mola, eu tenho uma força contrária. E essa força contrária aqui, força elástica. E força peso. São as duas únicas que estão atuando nesse sistema aqui. Beleza? Mas vamos fazer assim como a gente faz, o diagrama de força fora aqui, para a gente entender direitinho. Então, vou fazer o diagrama de força aqui do lado, acho que está tranquilo. Aqui eu tenho a força peso para baixo, tá? Na vertical. E para cima eu tenho a força elástica. Tá vibrando um pouquinho, gente, porque aquele suporte do celular tá preso na mesa. Então ela vibra um pouquinho aqui. Acho que já sabe que eu tô na casa do meu sogro aqui, né? Coitado, já expulsei ele aqui de cima. Aí já mandei ele descer, tadinho. Aí já... Coitado, pode exigir muito não. Aí a mesa ela vibra um pouquinho. Beleza? Então vamos lá. Feito isso, eu vou escrever agora.
a segunda lei de Newton na forma vetorial. Segunda lei na forma vetorial. Vetorial. Deixa eu apoiar aqui. Beleza. A segunda lei na forma vetorial, ela é o quê? Eu pegar todas as forças que eu coloquei no diagrama de força e fazer a soma vetorial delas. Aqui eu tenho a força peso mais a força elástica é igual a massa vezes a aceleração. Aqui eu fiz a soma vetorial das minhas forças que estão atuando nesta mola. Beleza? Atentar para o seguinte. O meu movimento aqui é somente no eixo Y, não tem movimento no eixo X. Tá? Então, a nossa terceira parte que a gente faz aqui agora é o quê? É indicar um eixo. Vamos indicar normalmente o eixo coordenado. Por mais que a gente não tenha movimento na horizontal, vou indicar o X e Y. Tá? Agora, feito isso, a gente vai reescrever essa segunda lei de Newton aqui em conformidade com esse diagrama meu, com essa orientação que eu escolhi aqui. Então, é o que eu tenho sempre falado com vocês. Se você escrever, se você compreender o problema de forma equivocada, se você fizer o diagrama errado, você vai errar tudo. Se você fizer o diagrama certo, o resto é matemática. Aí você enrolar em matemática lá, de passar dividindo, passar multiplicando, projetar um eixo errado, aí ferrou, né, gente? Então, tenta minimizar os erros, primeiramente, compreendendo o problema e, principalmente, fazendo o diagrama de força de forma correta. Tá? Feito isso, agora eu vou reescrever essa minha força aqui, essa minha segunda lei de Newton, na forma em conformidade com meus eixos. Poxa, olhando o diagrama de força, que está aqui em cima, e olhando a minha orientação, eu vejo que a força elástica ela está no mesmo sentido de F, do Y. A força elástica está no sentido do Y aqui, do eixo Y. Então, ela está na vertical para cima, consequentemente, eu tenho uma força elástica positiva. E a força peso, contrária ao meu Y, ela é negativa. Não faz sentido eu pensar em aceleração no eixo X, então deixo a minha aceleração aqui, essa aqui é referente ao movimento no eixo Y aqui. Beleza? Então fez aqui. É natural, quando a gente coloca essa força aqui na mola, se a gente for pensar nisso lá na física 2, a gente vai ter que ver oscilações. É natural que quando eu coloque uma massa aqui, ou até ele deitado, que essa mola fique vibrando, né? Ela fique vibrando. Até que ela chega, vai sendo amortecida aqui, vai chegar num ponto e vai parar. Mas para a gente aqui, quando eu coloco essa massa na minha mola, eu tenho a força P por baixo e a força elástica para cima e ponto. Ela vai ficar em equilíbrio aqui. Ela não fica oscilando. Não vamos pensar nisso por enquanto, não. Ela vai ficar parada aqui. Se ela fica parada aqui, é natural que eu pense o quê? Que a minha aceleração seja nula. A minha aceleração seja nula. Consequentemente, resolvendo a minha segunda lei de Newton aqui, eu tenho que força elástica é igual ao peso. Beleza? Acho que minha força elástica é igual ao peso aqui. Agora, nós vamos ter que entender algumas coisas aqui. Primeiro, abrir que o peso é o quê? É o produto entre massa e a aceleração da gravidade. E a força elástica, a gente já viu isso, é o quê? É o produto entre K, o K é minha constante elástica, vezes o X. O X, ele é a deformação dessa mola aqui. Ou seja, o quanto que ela aumentou após ser tracionada. Cuidado, gente, para vocês na hora do problema, tendo esses dados aqui, não colocar o X como se fosse o tamanho total da mola. Não, o X é o quanto ela deformou.
Eu tenho que subtrair do tamanho inicial dela. Beleza? Feito isso, eu vou pegar isso aqui e vou igualar. Fica Kx é igual a massa vezes gravidade. Consequentemente, geralmente a gente procura aqui o meu K, que é a minha constante elástica da mola. Ela é o quê? Massa vezes gravidade sobre a minha deformação. Beleza? Então, isso aqui é minha constante elástica. Vamos entender essa constante aqui? Primeiramente, fazendo uma análise dimensional dela. O meu K, então, ele é massa. Massa é o quê? No SI, quilograma. O G, metros por segundo ao quadrado. E o X, ele é o quê? Também unidade de comprimento. Isso aqui em cima aqui tem unidade de força, que é o produto entre massa e aceleração. E embaixo, por metro, unidade de comprimento. Tá? Poderia cortar o M com M aqui? Heresia, seria queimado na fogueira da Inquisição. Porque esse M aqui, você não pode esquecer que ele é massa. Tá? O X que é unidade de comprimento. Mas tu vem aqui, cortou um corto aqui, vou ter que te queimar. Vou te arrastar teu nome no mar do inferno. O que tá gritando na sala aqui? Peraí. Não tô conseguindo te ouvir. A internet minha tá uma metade. Merda. Tá gravando? Tô gravando. Estou gravando. Deve ser a sua internet mesmo, cara. Eu tô no microfone de lapela, todo gatinho aqui, cara. Entendeu? A minha É a internet. minha, só que eu não tô te ouvindo direito. A minha internet ontem também tava uma merda. Hum. Tava um lixo. Mas eu acho que deve ser a sua aí, Que cara. pariu. Tá, tanto quando você fala, ela tá Quê? picotando. Tanto quando você fala, ela tá picotando a sua mensagem aí. Tá, eu vou assistir então tua aula depois, vou pegar o livro aqui de física aqui. Tá, mas, pô, o livro de física não chega perto da minha aula, mas você tá perdoado. Depois eu tô gravando ela, eu vou jogar no coisa depois lá. Beleza? No YouTube. Joga lá no YouTube lá. Jogar, deixa comigo. Então, Valeu. ok, a minha constante, ela é o quê? A quantidade de força que eu tenho que imprimir na minha mola para variar o comprimento dela. Ou seja, para cada unidade de Newton de força, eu vario a unidade de comprimento. Nesse caso, você trabalhando com o sistema internacional, Newton por metro. Beleza? Dependendo da mola aí, seria por centímetro ou até milímetro, né? Dependendo do tipo de mola que a gente for trabalhar aí. Beleza? Esse K, ele pode ser tão grande quanto a sua imaginação, ou tão grande de acordo com o equipamento que você está pegando, não é? Eu posso pegar uma mola de relógio, uma molinha pequenininha, que não vai ter uma constante elástica tão grande, como eu posso pegar uma mola veicular, por exemplo. A mola veicular, imagina a quantidade de massa, de força que você tem que colocar nela ali para variar o comprimento dela, né? Até eu, que estou com sobrepeso, não estou obeso, estou apenas com sobrepeso, teria que fazer uma força enorme aí para variar essa mola no veículo. Beleza, gente? Então, esse aqui é o nosso primeiro problema de hoje. Ele envolve aqui a força elástica. Cuidado, mais uma vez, para não confundir a deformação da mola. A gente vai utilizar esse conceito de deformação também em Física 2, quando a gente começar a ver a parte de oscilações ali. Então, não confundam isso, entendam direitinho a parte de força elétrica, a força elástica.
tá? Tô pensando na próxima aula que é elétrica. E sempre faz o que a gente está conversando aqui. Ah, vamos lá, faz a segunda lei de Newton, faz primeiro o diagrama de força. Fez o diagrama de força, escreve a segunda lei de Newton. A quantidade de força que você colocou no teu diagrama aqui tem que constar aqui. Se eu colocar 3 forças aqui, colocar 2 aqui, vai se ferrar. Beleza? Então, vê direitinho. Bota tudo condizente com o que você está fazendo. Feito isso, o resto é matemática. Beleza? Não tem como a gente... acaba sendo um pouquinho até mecânico o que a gente tem que fazer aqui. Beleza? E, mais uma vez, eu peço, eu solicito, eu suplico aos senhores e senhoras, senhoritos e senhoritas, que confiram as unidades do seu problema depois. Verifica se foi dado no SI, se não foi dado no SI, se eu tenho que fazer alguma alteração de unidade para jogar para o SI. Geralmente, concurso aí, ou as provas, se fazer um Enem, por exemplo, aí, ou a prova de algum vestibular, você tem que... As unidades são todas no SI, né? Mas quando você for ver Física 2, por exemplo, eu vou ter unidade lá de grama por centímetro cúbico, densidade, por exemplo, que não é no SI. Então você tem que entender direitinho. Sempre faça a confirmação das unidades. Não tenha preguiça, porque facilita muito até para fins de definição de equação. Se você não sabe uma equação, por exemplo, você consegue pegar aí uma constante daquela equação e definir a equação através daquela das unidades daquela constante, não é? Um exemplo, eu vou falar que eu estou mentindo, quando a gente está vendo ali 1 caloria por grama grau Celsius. Vocês já viram isso aqui? Isso aqui é relativo à quantidade de calor, né? Ou seja, para eu variar 1 caloria, a quantidade de calor que eu tenho que fornecer, 1 caloria para variar 1 grama, 1 grau Celsius de uma substância. Isso aqui é da água, tá, gente? Por isso que eu estou falando da água. Se você reparar aqui, caloria é a unidade de calor, tá? Grama é a unidade de massa, grau Celsius é a unidade de temperatura. Isso aqui é chamado de calor específico da minha substância. Calor específico. Ou seja, o calor específico da substância ele foi dado a partir disso aqui. Consequentemente, a quantidade de calor que eu vou ter que fornecer para uma substância, ele nada mais é que, estamos dividindo, passo multiplicando, a quantidade de calor é MC delta T. Às vezes tu dá uma rateada, por exemplo, na equação, mas ele chega no enunciado do problema, te joga essa unidade aqui, poxa, você consegue a partir essa grandeza, essa constante. Isso aqui não é constante, isso aqui é um dado para água, claro. A partir do momento que a gente dá isso aqui, por exemplo, você consegue daqui tirar as unidades, as grandezas e relacionar o que você está querendo aqui, que é o calor específico que ele está te dando aqui, a uma grandeza de calor, uma equação de calor, isso aqui é o chamado de calor sensível. Esse calor sensível é aquela quantidade de calor que eu tenho que fornecer para uma substância para que varie a temperatura dela, certo? Por exemplo, eu estou indo aí numa água de 10 graus Celsius até 90 graus Celsius, por exemplo. Eu tenho que fornecer uma quantidade de calor para que ocorra isso aqui. Deixa eu ver isso aqui na Física 2, beleza? Isso é só um exemplo do quão importante é que você consiga estabelecer, consiga relacionar e consiga trabalhar bem com as unidades e sempre confira as unidades após o problema. Beleza? Beleza? Dúvidas? Não? Não? Então vou mandar um outro link no grupo lá, beleza? Vamos voltar com outro problema aqui. Um abraço.